Deu certo? Eu sim. Então tá. Você quer que eu inicie? Você quer Pode iniciar? começar, professor. Então tá. Então, pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma reunião do nosso grupo de estudos Neuroló. Essa noite a gente tem a grata satisfação de contar com o professor Murilo Henrique Pereira Jorge na palestra, nessa apresentação, nessa discussão, nessa conversa que a gente vai fazer sobre parricídio, e que foi, inclusive, o tema dos experimentos, da dissertação, o tema de pesquisa do professor quando fez o mestrado em psicologia forense aqui pela nossa instituição em que ele até hoje também leciona, que já foi coordenador, ele que é advogado criminalista, formado pela PUC do Paraná, mestre em psicologia forense, como eu falei, aqui pela nossa instituição, pela UTP, especialista em advocacia criminal pela Universidade Cândido Mendes, e um grande advogado criminal e que eu acho que vai colaborar bastante nessa parte prática e que tem bastante coisa para dividir com a gente, né? Então, desde já eu gostaria de agradecer a presença de todos e de todas, lembrar, né, que a palestra normalmente, a apresentação, ela não é muito longa, justamente para que todo mundo possa participar, né? Então, só peço para que as perguntas sejam feitas ao final, até para não atrapalhar muito o professor, e vou passar a palavra. Não tem nenhum aviso paroquial agora, né, Giovana? A gente fala depois? Não, tudo certinho. Pode passar a palavra para o professor Murilo. Então tá, professor, uma satisfação, muito obrigado por aceitar o convite e a palavra é sua. Professor Rodrigo, muito obrigado. Me senti muito honrado pela lembrança do meu nome para bater esse papo aqui com vocês. Em teu nome, eu queria cumprimentar todo o grupo, todo mundo que está aqui participando conosco e dizer que, na verdade, falar desse tema, para mim, assim, motivo de orgulho, de certa forma, porque a gente acaba desenvolvendo um sentimento de carinho pelos temas que a gente pesquisa, mas é sempre muito angustiante, né? Quando a gente fala de parricídio, o tema já não é lá muito convidativo, assim, né? Mas, de qualquer maneira, é um tema, penso eu, muito necessário, né, para ser abordado. Então, mas antes de mais nada, então, eu queria só agradecer realmente o convite e dizer que me sinto muito em casa falando aí com o pessoal da Universidade de Tuiuti. É a minha casa já por muitos e muitos anos, né? Estou aí na Tuiuti desde 2008, então, para mim, é sempre uma alegria falar com vocês. E esse grupo de pesquisa que você tem, Rodrigo, e me permita te chamar de Rodrigo, e eu peço aí que todos me chamem de Murilo também, vamos nos propor aqui a realizar um bate-papo. Esse grupo de pesquisa que vocês têm, né, é um grupo muito rico, muito interessante, porque, e essa é a primeira observação que eu gostaria de fazer, né? Eu acho que, na medida em que a gente avança no século XXI, a gente tem que perder o medo, e quando eu digo a gente, nós do direito, eu não sei se todos aqui são do direito, ou se temos também psicólogos ou não, mas nós do direito, então, nós precisamos perder o medo dos saberes que advêm das outras ciências, né? Nós desenvolvemos esse medo a partir do estudo do que ocorreu com a escola positivista do Lombroso no século XIX, com a criação de um direito penal do autor, e a partir disso a gente passou a rechaçar os saberes que vêm da psicologia, da psiquiatria, com a ideia de que isso nos afetaria de modo a esquecer o fato e trabalhar sob a perspectiva da periculosidade do autor. Quer me parecer que as correntes criminológicas que nos embasam hoje, que nos influenciam hoje, procuram, portanto, desenvolver a análise da criminologia muito mais sob o prisma social, né, esquecendo um pouco do autor,
Essa é a principal influência que nós sofremos aí das correntes criminológicas atuais, especialmente as norte-americanas, né? Isso se deu ao longo de todo o século XX. E o que você faz aqui, vocês fazem aqui, discutindo neurociência, discutindo psicologia, discutindo direito, é romper um pouco essa barreira e se permitir avançar com as outras ciências sem medo, né? Acho que hoje, no século XXI, a gente tem que partir para essa premissa. Em que pese a gente não possa desenvolver um direito penal de autor, e não, acho que ninguém aqui procura pensar o direito penal sob a ótica positivista do século XIX, o fato é que o direito penal é extremamente subjetivo. Quando a gente fala de responsabilidade penal, a gente fala sobretudo de culpabilidade. A culpabilidade é pessoal. A culpabilidade ela tem que levar em consideração as características do indivíduo que pratica o fato, o porquê que ele pratica o fato, quais são os precedentes psicológicos da ação, né? Não é isso que torna o fato mais reprovável ou menos reprovável? Quero me parecer que sim. E quando a gente fala de parricídio, né, e aí já quero desde logo dizer que até tenho alguns slides separados para vocês, mas não gostaria muito de me apoiar neles, gostaria aqui de fazer um bate-papo mesmo, vou trazer apenas alguns dados para vocês depois. Quando a gente fala de parricídio, o que impacta é justamente a questão pessoal que tem por trás desse crime. Ele não é um homicídio qualquer, né? O homicídio por si impacta, né? Quando um vizinho mata um outro vizinho, isso é impactante. Quando um marido mata a mulher, isso é muito impactante. Mas quando um filho mata o pai, isso é por demais impactante. Isso é por demais impactante. E aí, eu gostaria de ressaltar que, sob o ponto de vista terminológico, o parricídio é aquele homicídio do filho que mata um dos seus pais, né? Que mata o pai ou que mata a mãe, né? Então, o que mata o pai a gente pode chamar de patricídio, o que mata a mãe a gente pode chamar de matricídio, mas ambos são espécies de um gênero parricídio. E a gente pode se perguntar por que o parricídio é tão repugnante? Por que ele causa tanta comoção, né? Eu ontem mesmo recebi a notícia do interior de São Paulo de um neto médico que foi condenado pela morte do avô, né? Isso é impactante, claro que é impactante. É um crime ocorrido no ano 2008. Por que isso nos causa tanta repulsa? Ora, quero me parecer que todos aqui vivemos, né, numa sociedade que trabalha dentro de um conceito de família, que se constitui dentro de um conceito de família, onde os pais cuidam dos filhos. E, por consequência, os filhos devem, ou deveriam, ao menos, devolver esse cuidado para os seus pais, e não devolver isso através da própria morte, né? A gente pode trabalhar sob o prisma, portanto, sociológico, antropológico, religioso, né? Quer dizer, nós não temos apenas um rompimento do mandamento não matarás, mas, sobretudo, do respeitar pai e mãe. Veja, né? A figura do pai e mãe é tão importante dentro da nossa sociedade que a gente observa ela dentro do mandamento bíblico, né? Respeitar mãe e pai. Então, quando um indivíduo mata o próprio pai ou a própria mãe, ele está a romper padrões esperados pela sociedade que são muito fortemente protegidos. E fortemente protegidos pelo direito também, em que pese não existe uma qualificação jurídica própria para o parricídio. Nós não temos a figura do crime matar pai e mãe. O parricídio, dentro do ordenamento jurídico, analisando sob o ponto de vista puramente jurídico, ele é um homicídio como outro qualquer previsto no artigo 121 do Código Penal. É claro que nós teremos lá uma circunstância agravante a aplicar nesse caso, que se aplica para qualquer outro crime que tenha sido cometido contra o pai ou a mãe. Então, portanto, juridicamente, nós não temos uma figura específica para esse tipo para torná-la mais grave. Mas, e aí a questão que chama a atenção, e foi a proposta do meu trabalho, quando nós analisamos ele
no ponto de vista do cotidiano forense, Rodrigo, a gente percebe que o agravamento dado para esse homicídio especial, que tem o pai e a mãe como vítima, ele é bastante importante, né? Então, quando, via de regra, nós sabemos aí os homicídios, por mais que sejam qualificados, eles vão sofrer ali incidência de uma pena de 12, 13, 15, um juiz muito grave, muito severo vai aplicar uma pena para um réu primário de 20 anos, 21, o parricídio, via de regra, vai ter a pena bem próxima do máximo. Bem próxima do máximo. É isso que o cotidiano forense nos diz. E eu fui impulsionado a pesquisar isso por conta dos estudos que eram desenvolvidos especialmente no âmbito da psicologia, então sem um olhar jurídico, mas um âmbito puramente psicológico, desenvolvidos aqui no Brasil pela professora Paula Gomide. Imagino que a grande maioria aqui, aqueles que estão no mestrado, eu sei que conhecem, né? Mas pela professora Paula Gomide. A professora Paula Gomide já vem há muito tempo pesquisando esse fenômeno sob o prisma da psicologia comportamental. E a psicologia comportamental, ela trabalha com essa premissa de buscar dentro de uma linha de comportamentos, né? Portanto, separa-se o parricídio como um comportamento a ser estudado, e eles buscaram investigar, então, o que é que tem de comum nos parricídios, né? O que é de comum em todos esses casos, para tentar traçar um perfil do parricida. Veja que interessante, por que eu citei Lombroso lá atrás, né? Porque passa um pouco por isso, por tentar entender quem é a figura do parricida. Eu usei o nome Entender o Parricida, já estou mencionando uma obra que é praticamente o fio condutor para estudar esse tema, que é uma obra chamada Understanding Parricide, da Kathleen Haid, né? Uma pesquisadora norte-americana muito importante. Pois bem, o X da questão, e o que me provocou a pesquisar o parricídio, como é que o direito analisa esses estudos desenvolvidos pela psicologia, ou melhor, o direito analisa esses estudos, leva isso em consideração. Esse foi o meu ponto de partida, né? A segunda resposta a ser alcançada seria: se é que ele alcança, ou se ele vier a alcançar essas pesquisas, qual seria o efeito jurídico disso? Pois bem, então eu acho que para a gente discutir aqui, o primeiro ponto de partida seria trabalhar, né, ou apresentar para vocês quais são os resultados advindos da própria psicologia, né? O que a psicologia identificou lá que acontece nos parricídios de uma maneira muito predominante. E aqui eu vou, se vocês me permitirem, compartilhar uma tela com vocês, pode ser? Muito rapidamente. Deixa eu liberar aqui o acesso. Você pode liberar para mim, Giovana? Eu vou apresentar para vocês aqui só umas 2 ou 3 telas para a gente discutir a respeito disso. O fio condutor aí dessas pesquisas, então, foi um trabalho que a professora Paula desenvolveu no ano 2013. Ela pesquisou 246 casos de parricídio. Então, veja que a gente tem uma amostra bastante significativa aqui, né? E os resultados que ela encontrou são muito parecidos, extremamente parecidos com os resultados encontrados pela Kathleen Haid analisando os parricídios da América do Norte. Com algumas peculiaridades que eu já vou falar para vocês. Então, a primeira delas aqui, uma questão puramente estatística: 86% dos parricídios são cometidos por homens, 15% com jovens entre 11 e 18 anos. Vejam, já é um dado que chama atenção, como a gente tem uma parcela significativa que comete o parricídio ainda na adolescência. 14% que são cometidos por mulheres, 71% são de patricídios, ou seja, a morte do pai, 25% a morte da mãe, 3,7% a morte de ambos, pais e mães. As mulheres, via de regra, 90% não cometem o matricídio, as mulheres tendem a matar o pai.
54%, e esse é um dado brasileiro, são cometidos com armas brancas, 17% apenas com armas de fogo, 16% com utensílios domésticos. Aqui eu quero fazer um recorte. Nos Estados Unidos, mais de 90% com arma de fogo. E a diferença para isso é facilmente explicável, porque lá existe a cultura da arma de fogo dentro de casa. No Brasil não tem. Se nós confrontarmos com o restante dos homicídios cometidos, a gente vai ver que a grande maioria dos homicídios cometidos no Brasil são cometidos com arma de fogo. Quando a gente fala de parricídio, apenas 17% com arma de fogo. O que isso nos revela? Que a arma do parricídio é aquela arma encontrada em casa. É a faca de cozinha, é o facão, é a panela de pressão, é o cabo de vassoura, é o que o sujeito tem à mão. E o local do parricídio? 95% em casa. 1% fora de casa. E 3,5% ela não encontrou o dado. Esse 1% que é fora de casa é na calçada, é no quintal, é no terreno do vizinho, é muito próximo de casa. Né? Ou seja, percebam que a gente está tratando aqui efetivamente de um crime, quando a gente se depara com todas as características, que não vai ser um crime altamente planejado. É um crime que, via de regra, ocorre no rompante, ocorre num momento, naquilo que a psicologia vai chamar de quando se desperta um gatilho mental. E uma coisa extremamente interessante é o que a professora Paula e os demais autores da psicologia apontam como alto índice de overkill, que é aquela violência que vai para além da morte. Então, o parricida não comete o crime por meio de um disparo de arma de fogo ou 2 disparos de arma de fogo. Não. Ele comete o crime, como eu já disse ali, via de regra com arma branca, mas não é com uma facada, não é com 2, é com 40, é com 50. Quando ele usa o cabo de vassoura, não é com uma paulada na cabeça, é com 30, 40, 50, é com muita violência. Isso tudo vai nos ajudando a entender a forma como esse crime é cometido. E a professora Paula se preocupou em pesquisar quais eram os motivos levantados nesses casos de parricídio. Vejam lá, 35%, mais do que isso, foi associado a um motivo fútil. E aqui, vou fazer mais um recorte. Esses termos que eu estou utilizando aqui são pesquisas da psicologia e não do direito. Por que eu vou dizer isso? Porque a gente tem aqui, por exemplo, 6,8% associados a xingamentos. E se a gente levar isso para o direito, isso, na grande maioria das vezes, vai ser considerado fútil também. Né? Então, nós iríamos associar aí ao 35%. 4,45%, vingança ou autoritarismo. 21%, problemas mentais ou psicológicos. 13% pela defesa da mãe ou de outros familiares. 9,3% questões financeiras. 8,9% relacionados a maus tratos. Faço aqui mais um parênteses. 9%, né, arredondando, relacionados a maus tratos. O restante, se nós tirarmos as hipóteses de doença mental, estão relacionados a motivações que o direito vai compreender como fúteis ou torpes, o que vai acabar por qualificar também esse homicídio. Né? Xingamento, vingança, questão financeira, é o que se observa, né? Aquilo que o operador do direito observa na análise dos casos. Apenas 8,9% por questões relacionadas ao maltrato. A grande questão é, eu vou voltar aqui um pouquinho nos meus slides. A Kathleen Reid, quando faz a análise desses casos na América do Norte, e aqui, como nós nos propusemos a fazer um bate-papo, eu vou interromper aqui, então, o compartilhamento. Ela aponta a possibilidade de dividir o parricida em 3 grandes grupos. O maior deles, a grande incidência de parricidas, são sujeitos que foram vítimas de maus tratos ao longo da infância. Um percentual considerável, cerca de 20%,
são indivíduos que sofrem de doenças mentais sérias, dentre elas a esquizofrenia. E um percentual menor ela classifica como aqueles que possuem graves transtornos comportamentais. Eu não sei aqui, Rodrigo, me permite só te fazer essa pergunta, se todos aqui estão fazendo o mestrado da psicologia ou não? Da psicologia forense? Não? Não são todos. É aberto. Nós temos professores, psicólogos. Legal. Eu faço essa pergunta até para saber se eu não vou trazer alguns conceitos que são muito primários, né? Mas quando a gente analisa lá a psicologia comportamental, do Patterson, enfim, aqueles autores que foram fundamentais para o desenvolvimento da psicologia comportamental, esses indivíduos que apresentam comportamentos antissociais ao longo a partir da infância, e especialmente na adolescência, via de regra, também são indivíduos que sofreram maus tratos. A psicologia comportamental vai chegar a essa conclusão. Ou seja, se nós pegarmos esses dados da Kathleen Reid e os dados da professora Paula Gomide, a gente vai chegar a uma conclusão, que a gente tem dois grupos. Um grupo menor, muito menor, cerca de 20% que sofre de transtornos mentais, via de regra esquizofrenia, e a grande maioria, passando de 80%, indivíduos que foram vítimas de maus tratos ao longo da infância. Pois bem, qual foi o meu trabalho aí, Rodrigo? Foi pesquisar casos concretos, casos jurídicos concretos, autos de processo, identificar nesses autos de processo se esses maus tratos se revelavam lá. E qual foi a minha surpresa? A regra é: o direito não olha para isso. O direito passa ao largo dessas questões e analisa o caso de maneira puramente objetiva. O que eu chamo de analisar o caso de maneira objetiva, né? Vamos com calma aqui. A motivação ela nunca é objetiva, né? Mas objetiva sob o ponto de vista de analisar sem identificar efetivamente a origem do precedente psicológico. Veja, quando se fala que a motivação é uma motivação financeira, por exemplo, pode existir a motivação financeira, mas é a origem do precedente psicológico? O criminoso, seja ele quem for, ele, única e exclusivamente por questões financeiras, ele ataca a pessoa que ele tem estima, que ele tem em consideração? Ou ele só permite que a questão financeira se sobreponha ao relacionamento particular quando não tem vínculo emocional envolvido? Algumas pesquisadoras que estudam especificamente o ponto de vista, a relação da violência intrafamiliar, e aqui eu faço menção a Heller, do Rio Grande do Sul, ela diz o seguinte: nas famílias marcadas pela violência intrafamiliar, o parentesco é puramente um laço consanguíneo. Puramente um laço consanguíneo. O laço de afeto se desfaz. E é o que nós verificamos nos casos de parricídio. Os abusos aqui retratados são abusos importantíssimos, de toda ordem. Físicos, emocionais, sexuais. É claro que a grande prevalência é no emocional, mas o emocional é o mais difícil de verificar porque ele não é materializado. O abuso físico muitas vezes se revela na pele, né? O abuso sexual por meio de laudos, mas o emocional é difícil de verificar. E quando nós analisamos os casos que foram levados à análise do Poder Judiciário, o que a gente percebeu? Que esses abusos eles apareciam em todos os processos analisados, mas eles não eram investigados. Então, tem um caso, por exemplo, que ocorreu aqui na região metropolitana de Curitiba, que o indivíduo mata o pai, encontrando o pai na calçada da rua, quando voltava para casa, mata a pedradas o pai, que ele retrata o histórico de abusos, mas isso passa praticamente de maneira superficial ao caso concreto, porque
Porque quando ele começa a relatar aquilo para o delegado automaticamente vira o foco para outra questão. O que aconteceu nesse dia? Não vem me falar da tua infância, meu amigo. O delegado de polícia não quer saber da infância do indivíduo. Quer saber daquele dia. O que levou naquele dia você tomar essa decisão? E o X da questão é, quando se faz isso, eu estou pesquisando o motivo ou eu estou pesquisando o gatilho? Veja que é importante a gente fazer essa interface do direito com a psicologia. O que vai qualificar o homicídio é o motivo, não é o gatilho. Mas eu acabo por levar para dentro do processo o gatilho, não o motivo. Estudamos um caso em Ponta Grossa em que o adolescente se depara com o pai numa discussão com a mãe, vai até o carro do pai sabendo que o pai está armado. Um adolescente que viveu o histórico de violência ao longo de toda a vida dele. Vai ao carro do pai, abre o porta-luvas, pega a capanga do pai. Que coisa mais antiga, hein, Falco? Se usa capanga ou não? Não, né? Pega a capanga do pai, com a arma do pai ali dentro, descarrega o revólver no pai. No primeiro tiro, o pai cai, mas ele não para de atirar. Ele continua atirando no pai. Depois do pai caído, o que é que ele faz? Ele abre a capanga, percebe que tem mais projéteis ali dentro, recarrega o revólver e descarrega uma segunda vez. Sobram 2 projéteis. Ele carrega mais uma vez e atira com os 2 projéteis. Veja o overkill chamado na psicologia. Esse caso específico, que é uma grande exceção, foi tratado lá, foi conduzido, na verdade, por uma promotora de justiça muito cuidadosa, que tem formação aí, inclusive, em psicologia forense. Ela resolveu investigar esse caso. Trouxe o menino e foi investigar a vida pregressa dele, da família, e entendeu que aquele menino sofria por espancamentos, por grave violência física e emocional a vida inteira, e que a mãe tentava há muito tempo se separar do pai e não conseguia, em virtude de uma dependência emocional e física que tinha por parte desse pai. E aí a gente começa a compreender que esse overkill nem sempre precisaria ser tratado pelo direito como um meio cruel. Olha o que é que eu falo da análise puramente objetiva. O que é que o direito faz? Analisa lá o número de disparos e diz, isso é meio cruel. Analisa a motivação e diz, porque o pai interrompeu o churrasco, isso é um motivo fútil. Não, aquilo foi o gatilho, não foi o motivo. E impõe a esse menino uma circunstância agravante de ter cometido o crime contra o ascendente. Mas há de se questionar, por que existe essa circunstância agravante no nosso Código Penal? Porque nós esperamos que os filhos cuidem dos pais como os pais cuidam dos filhos. Esse menino, só o que ele fez foi devolver ao pai a violência que esse pai entregou para a família ao longo de toda a vida. Então não havia ali relação de pai e filho. O pai e filho era, como dizia a Heller lá no Rio Grande do Sul, puramente um laço consanguíneo. Esse laço afetivo que o direito busca proteger, ele já não existia. E não existia não por conta do autor. Pois bem, a regra, e é isso que eu gostaria de dizer aqui para vocês, é desprezar a existência da violência, é desprezar a contribuição que a psicologia pode trazer para o caso, é observar aquilo que se pode enxergar, aquilo que os olhos enxergam, o que, em se tratando de direito penal, é muito pouco. O direito penal traz, por trás de cada crime, uma história a ser contada. Quando nós observamos isso, a gente vai se deparar com uma proposta que recentemente foi rechaçada de reforma do Código Penal, que tratava, até de uma maneira equivocada, de uma terminologia que não era adequada para o caso, penso eu, excludente de ilicitude da legítima defesa,
Lembra dessa discussão, Rodrigo? Vejo a Tayana Férez aqui também, né? Tudo bom, professora? Essa discussão antes do pacote anticrime, né? Se travava para a criação de uma excludente de licitude quando o policial, o agente de segurança, excedesse na legítima defesa. E ela dizia, na verdade, a proposta era quase que uma transcrição literal de uma previsão que já existe no Código Penal português, que não é uma excludente de licitude, mas uma excludente de culpabilidade, porque ela vai dizer assim, não se pune o excesso quando provocado por medo, emoção, surpresa, né? Que é justamente o que ocorre nesses casos. Muitas vezes o sujeito age num momento inclusive de defesa própria ou de terceiro, como era o caso desse menino da mãe, mas ele se excede. Mas esse excesso não é doloso, tampouco culposo. Ele é absolutamente excusável, né? Então, seria uma excludente de culpabilidade pelo reconhecimento de que o excesso se dá pelo descontrole emocional provocado pelo medo, pela emoção, pela surpresa. E a emoção dos 18 disparos que esse menino deu no pai, a emoção daquele que não parou de dar pedrada na cabeça do pai enquanto esfacelou, ela foi provocada, na verdade, pelo rompimento daquilo que estava represado por anos e anos e anos e anos de violência. E aí nós teríamos, inclusive, veja, a importância do direito a observar a análise de um psicólogo. Se nós tivermos isso investigado e demonstrado dentro do processo, quero me parecer que nós temos aqui uma excludente de culpabilidade. E talvez a excludente, dentre todas que nós poderíamos trabalhar, e aí eu não estou nem falando de hipóteses de privilégio, que podem ser eventualmente levadas em consideração nos casos de parricídio, mas eu quero trabalhar aqui, só para a gente finalizar, já tentando caminhar para o final aqui, tentando respeitar o tempo de todos aqui, com um caso que vai nos levar à excludente de culpabilidade supralegal da inexigibilidade de conduta diversa. Eu vou contar um causo para vocês aqui, né? Como diz o caipira, um causo, né? Esse caos ocorreu no interior do Pernambuco e retrata uma história triste e que eu tive a possibilidade de esmiuçar. Quando obtive a cópia integral desse processo, eu fiquei absolutamente espantado. Lembro de ter pego a cópia desse processo, a primeira coisa que eu fiz foi pedir para que fizesse uma outra cópia, uma segunda cópia, porque eu falei, preciso entregar para a professora Paula Gomide, né? Aí liguei para ela e falei, professora, eu tenho um presente para você. Cheguei, entreguei os 2 volumes de cópia que eu tinha feito para ela, ela começou a ler, ela falou, eu preciso de uma dessas para mim. E eu disse, professora, essa é tua, fiz para você. O caso é o seguinte, uma menina, aos seus 9 anos de idade, está voltando da lavoura com o pai e seus irmãos. O pai manda os filhos irem embora na frente, que ele vai ficar com a filha para trás. Deita a filha no sertão do Pernambuco e ali tenta ter com ela, pela primeira vez, um ato sexual. A menina se debate e o pai não consegue praticar o ato. Ela chega em casa correndo e pula no colo da mãe e conta para a mãe o que ocorreu. E ela relata que ali, nesse caso, nessa noite, na verdade, foi a primeira vez em que ela teve relações sexuais com o pai, quando a mãe colocou ela para dormir entre a mãe e o pai na cama do casal. Então, a mãe ali consentiu e ajudou o pai a realizar com ela o primeiro ato sexual da vida dela. A partir desse dia, ela passa a ter, então, relações sexuais forçadas e absolutamente violentas com o pai, quase que diariamente. Quando ela completa 12 anos de idade, o pai expulsa a mãe de casa e a coloca no lugar de mulher da casa. Ela teve com o pai, ao todo, 12 gestações. 5 filhos nasceram vivos.
7 morreram ao longo da gestação em virtude dos espancamentos que ela sofria, mesmo estando grávida. Quando ela está próxima de completar 30 anos, ela percebe que o pai começa a olhar de maneira diferente para a filha barra neta mais velha. E o que ela faz? Sabendo que tem 2 pessoas ali próximo da residência que não gostam do pai, sabem do histórico violento do pai, enfim, ela contrata esses 2 sujeitos, oferece a esses 2 sujeitos todas as economias que o pai guarda em casa se eles o matassem. Esses indivíduos entram na casa, forjam ali uma tentativa de assalto e matam o pai a facadas. Essa mulher, que não posso chamar isso de ironia, porque não é uma coincidência do destino, né? Vou trazer os primeiros nomes aqui só para revelar o quão cruel foi esse caso do começo ao fim, né? O nome do pai era Severino e o dela Severina. A Severina, que não tinha o pai no registro de nascimento, né? Mas todos ali sabiam, inclusive os vizinhos, todos sabiam que era pai e filho. E hoje a ciência pode mostrar isso através de exame de DNA, enfim. A Severina, quando a polícia chega, rapidamente ela confessa o fato, né? E esse é outro traço marcante no parricida. Dificilmente o parricida não confessa. O parricida confessa e não demonstra emoção. E aí ele é tratado como psicopata. Mas ele não demonstra emoção porque ele não tem emoção como os psicopatas não têm. Ele não demonstra porque ele não sente emoção naquele caso. Ou melhor, ele até sente, mas a emoção é de alívio. Não é culpa, não é alívio. A Severina rapidamente confessa e retrata o caso, né? Conta para o delegado, não, tá? Aconteceu isso, e conta toda a história. E esse caso, diferente de todos os demais, a prova do abuso estava materializada na existência dos filhos netos da vítima, que é o que você normalmente não tem. Você não tem a prova dessa violência materializada no processo. Mas nesse caso não tinha como esconder, não tinha como jogar para baixo do tapete. E todas as testemunhas que eram chamadas revelavam, não, eu sei que era pai e filho. Ela tentou fugir uma vez, ele buscou ela com uma faca no meio da rua. Ela fugiu, tentou ir para outra cidade, vivia de pedinte na outra cidade, o pai descobriu, foi lá, trouxe ela de volta, colocou ela dentro de casa de novo. Ela chegou a fazer boletim de ocorrência, o delegado não deu a mínima, interior do Pernambuco, década de 80. Botou ela dentro de casa de novo. Imagina uma filha reclamando do pai. Pois bem, o júri foi desaforado, Rodrigo. O Ministério Público disse que aquela comunidade ali estava contaminada com a história de uma criança, de uma filha que era vítima da violência do pai. Foi desaforado e foi para a capital. E quando chegou na capital, então, ela é levada a julgamento 11 anos depois da prática desse fato. O próprio Ministério Público, então, pugnou pela absolvição com base nessa causa excludente de culpabilidade, que é a inexigibilidade de conduta diversa. O ponto comum entre acusação e defesa naquela ocasião foi: o que ela fez não era justificável do ponto de vista legal, do ponto de vista da legítima defesa, do estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, enfim, né, ou do estado de necessidade previstos no artigo 23 do Código Penal. Portanto, não havia uma excludente de ilicitude, mas ninguém ali poderia exigir dela um outro comportamento que não esse que ela realizou. Não era exigível. Poderia até se esperar, poderia fazer outra coisa, mas não era exigível dela. Meus amigos, o que eu me proponho aqui a contribuir com vocês nessa rápida fala de hoje especialmente para aqueles que são operadores do direito aqui, que penso eu, humildemente, que já passou da hora de nós abrirmos os olhos para as outras ciências. Eles têm muito a ensinar para a gente, muito a ensinar. E a gente não deve temer isso. Compreender a figura do criminoso não é reavivar um direito penal do autor
pretendido pelo Lombroso no século XIX. Não. É compreender que o crime não é só um fenômeno social. O crime é uma manifestação do caráter, e quando eu digo do caráter, não estou me referindo aqui a características de cunho biológico, mas de formação da personalidade. A forma como nós nos colocamos na sociedade é continuamente uma manifestação do nosso caráter. E a gente não pode compreender o crime desprezando o todo subjetivo que existe por trás dessa conduta. Portanto, quero me parecer que já passou da hora da gente perder esse medo, especialmente aqui falando com vocês da psicologia, mas também da psiquiatria, também da estatística, né? Também da biologia, enfim, das outras ciências que podem contribuir conosco. O crime tem que ser visto como um fenômeno humano. E o humano é social. Então, nós não precisamos fazer esse recorte entre o humano e o social. Nós podemos compreendê-lo a partir do todo. E, para fazer isso, a gente tem que estar aberto para as outras ciências. Por fim, queria dizer, Rodrigo, que eu pretendo, daqui para frente, pesquisar o amor das borboletas do Alasca na primavera, para poder ter uma fala mais leve, mais tranquila, enfim, né? Porque falar de parricídio é sempre muito pesado, muito triste, muito dolorido. Mas assim é o direito penal, né? O direito penal é dor do começo ao fim, né? Ele começa com crime e termina com uma pena, ou então termina com um crime sem pena, que também é dolorido, né? Então o direito penal é falar de ser humano, é falar de dor, é falar de sentimento, e acho que eu vou deixar as borboletas para lá e vou continuar falando disso, que é o que de fato me interessa. Obrigado, Rodrigo. Já falei demais, fico aberto aí para a gente bater um papo, quem tiver alguma questão aí para discutir. Legal, obrigado, Murilo, pela essa primeira parte da apresentação, né? A segunda parte é a gente discutir e a gente abrir aqui para perguntas. Antes eu só vou fazer alguns comentários também e pergunta para abrir para o pessoal tomar coragem, que toma aos pouquinhos, né? Então, é um tema bem interessante, é um tema que, infelizmente, ele faz parte da nossa realidade, né? Como você falou, a questão, né, do crime, eu acho que é ainda mais aquele crime mais voltado ainda ao júri, né, que é ainda mais pesado, que é o crime contra a vida, esse que a gente gosta tanto, né, Murilo? Então, é complicado, né? Esse caso das pedradas não me é estranho. Uma vez eu fiz um júri de um filho que matou o pai com pedradas na região metropolitana de Curitiba, que foi desaforado para Curitiba. Então, não sei se fui eu que fiz esse júri, não. Acredito que sim. Agora que você está falando, Rodrigo, eu acredito que sim. Acredito que você foi o defensor nesse caso. Colombo? Foi Colombo, que é perto. Acredito que sim, agora que você está falando. Alguma coisa assim, ele encontrou na rua. E o primeiro júri teve um problema grave com o promotor, que é um promotor que, graças a Deus, está longe daqui, nem tão longe quanto eu gostaria, mas está um pouquinho longe, que foi anulado o primeiro júri, e no segundo foi aplicado medida de segurança, né? O primeiro júri foi anulado, porque ele foi condenado, e a gente anulou no Tribunal de Justiça. É verdade, esse era um caso complicadinho mesmo, né? E eu queria te fazer uma pergunta, porque você fala assim, né, que muitas vezes, e daí você usou a expressão, jogam para debaixo do tapete a situação. Por que você acha que tem essa intenção daquelas pessoas que estão envolvidas em jogar para debaixo do tapete? Por que se quer isso? Por que se tem essa necessidade? Veja, Rodrigo, eu acho que essa é uma questão do dia a dia forense que a gente precisa repensar, né?
Na fase policial, quer me parecer que isso é praticamente automático, né? Via de regra, a autoridade policial ela tá disposta a encontrar materialidade e autoria, ponto. Tá? Localizou isso, o inquérito está fechado, né? É isso que a gente vê no inquérito policial. E com base nisso, nós temos o oferecimento da denúncia. A partir daí, eu acho que passa por uma insensibilidade de todos os atores do processo judicial. E aí eu nos incluo, né, os advogados. Eu acho que é importante que todos nós estejamos imbuídos de encontrar e de nos abrir para outras possibilidades que não aquelas tradicionalmente desenvolvidas. Então, a gente acaba, muitas vezes, nos prendendo nas próprias audiências, se a gente parar para pensar, né? Quando você, não raramente, você começa a fazer algumas perguntas que fogem da cena do crime, o que é que nós escutamos? Doutor, esse fato não está em julgamento. O fato que está em julgamento é o dia... Que dia é hoje aqui? Dia 28 de setembro de 2021, que ocorreu às 19h53. Não venha falar do dia 28 de setembro de 2011. Né? Veja que interessante. Então, passa por nós desenvolvermos essa cultura de perceber que é importante falar sobre aquilo que ocorreu lá atrás. Quando a gente fala de direito penal, é importante a gente falar sobre isso, sim. Rodrigo, veja, esse caso que inclusive, eu olhei o chat aqui agora, a Andréa fez menção à reportagem da Veja, eu já cliquei aqui, é esse caso, sim. Né? Nesse caso, nesse processo, Rodrigo, no interrogatório judicial, a juíza se refere à vítima como companheiro. Ela pergunta para a segurança: a senhora matou seu companheiro? Cara, aquilo me chocou tanto a hora que eu li, né? Porque era um depoimento transcrito. Falei, cara, companheiro é um termo tão simbólico, né? A companhia vem do latim compane, aquele com quem se compartilha o pão. Cara, é um termo sagrado. Eu não chamo qualquer um de companheiro. Para mim, companheiro é uma pessoa muito especial. Né? E você veja a juíza do caso, juíza, e aí faço menção aqui a ênfase ao gênero, tá? Não teve a sensibilidade de reconhecer nesse pai um abusador sexual, né? Não, o companheiro. Então, ou chamava de pai, ou chamava de companheiro. Caramba, que isso? Quero me parecer que dentro dessa construção que nós temos, que nos leva à ideia de que o parricídio é um crime muito grave, a figura de pai e companheiro são incompatíveis. Né? Ou é um ou é o outro. E várias vezes estava lá, pai / companheiro no depoimento. Isso revela a insensibilidade dos atores. Então, eu acho que se eu tivesse que te responder isso, Rodrigo, eu acho que passa por isso. E aí a importância de nós fazermos o que a gente está fazendo hoje aqui e replicar. Né? Não só no meio acadêmico, mas replicar no dia a dia forense. A gente precisa levar isso para o fronte, né? Para a trincheira. Verdade, Murilo. Alguém quer falar alguma coisa, abrir o microfone, escrever aí, fiquem à vontade. Porque eu tenho mais coisa, até falaria Murilo, mais. Eu acho que não dá para a gente falar de parricídio sem falar na Suzane von Richthofen, né? Ainda mais em toda essa questão do filme que está rolando agora. Como que vocês, como estudiosos do parricídio, enxergam o caso dela? Uhum. Veja, Giovana, eu tive a oportunidade também de analisar, não consegui analisar na íntegra o processo, não tive acesso à íntegra dos autos, mas eu tive acesso a muitas peças da investigação, né, e algumas decisões, enfim. É interessante você ter tocado nesse ponto, porque o acórdão do Tribunal de Justiça, que majorou a pena dela, ele traz passagens bíblicas falando da relação de pai e filho. Né? Veja que interessante, né? Mas o que eu posso te dizer, e eu estou curioso, até não sei se já saiu esse filme ou não, mas eu estou bem curioso por ele, mas é interessante dizer que quando a gente analisa o inquérito, algumas peças do inquérito, a gente vai perceber que surgiram ali os indícios de maus tratos e eles foram ignorados, assim,
de uma maneira muito clara. E o que mais me chama a atenção, os indícios de maus tratos não foram trazidos por ela ou pelos irmãos Cravinho, foram trazidos por testemunhas que eventualmente revelavam, assim, meio que en passant, né, contando uma determinada história, e diziam assim, inclusive no último dia das mães, quando ela chegou em casa, nós estávamos lá, nós convidados da família estávamos lá, ela recebeu um tapa na cara do pai na frente dos convidados porque ela chegou com o namorado. Então, um episódiozinho. Veja, então surge aquele fio ali e ninguém puxa o novelo, ninguém se preocupou em puxar o novelo, né? Então, é isso que eu digo no sentido de faltar a investigação de todos os atores naquele caso, né? Relatos de que a mãe tinha sérios problemas com o alcoolismo, então a mãe era negligente com ela desde a primeira infância, né? Então havia um histórico de autoritarismo por parte do pai e de negligência por parte da mãe. Então alguns relatos como esse surgiram no inquérito, mas não foram esmiuçados por conta da investigação. Isso passou ao largo. Daí, em determinado momento no processo, surge relatos de que poderia haver histórico de abuso sexual por parte do pai, mas isso também não foi levantado, não foi aprofundado. Inclusive, o primeiro advogado que trouxe essa questão para o caso foi rapidamente substituído, né, pela família que estava patrocinando a causa. Então, o que eu posso te dizer é assim, existem indícios ali também da ocorrência. Veja, Giovana, é muito difícil imaginar, sob o ponto de vista agora, vou me arvorar aqui da psicologia, e eu sou só um aprendiz de psicologia, né? Me propus, depois de velho, Rodrigo, a voltar para a graduação, sabia? Estou no segundo período da psicologia. Depois de ter... Que legal, bacana. Boa sorte. Mas estou adorando, né? Enfim, mas a questão é a seguinte, né? Quando a gente analisa isso sobre o prisma da psicologia comportamental, e as outras abordagens podem chegar a essa conclusão também, mas aí eu confesso, eu não tenho essa base teórica para falar isso, mas o ato por ela praticado, a forma como foi praticado, revela duas coisas. Primeiro, a inexistência de laço afetivo, e segundo, a necessidade de impor violência. Lembrem do overkill aí nesse caso, né? Da agressão além da morte. Não bastou matar, poderia facilmente ter matado com um disparo cada um, estavam dormindo. Não, morreram com muitos golpes de paulada na cabeça, né? Então, a gente identifica todo o roteiro que a professora Paula Gomide identificou naqueles 246 casos, no que a Kathleen Reid identifica na América do Norte, a gente identifica no caso Richthofen. Então, há indicativos de que esses maus tratos tenham ocorrido. E foi importante você ter feito essa inferência, Giovana, pelo seguinte: quando eu me refiro aqui a maus tratos, eu também não estou me referindo lá ao artigo 136 do Código Penal. Eu estou me referindo aos maus tratos sob o prisma da psicologia, né? Então, que é a negligência, que é o abuso emocional, o abuso físico, e que nem sempre vai se configurar, vai se dentro de uma adequação típica do artigo 136 do Código Penal, né? Mas que vai resultar na formação do caráter desse indivíduo que vai praticar o fato lá na frente. Obrigada, professora. Professora Ana Pastori. Desculpa, eu estava procurando um microfone aqui. Murilo, eu gostei muito de te ouvir, me lembrei da tese de doutorado da Bruna Angotti, que agora é professora de Direito no Mackenzie. Ela justamente analisou casos de infanticídio e chegou a uma conclusão, a duas conclusões muito, muito parecidas com o que você destacou. Primeiro, que estudos internacionais sobre mulheres que matam
crianças que são consideradas seus filhos, em primeiro lugar, não tem qualquer vínculo, geralmente, com essa criança, nem reconhecem que estavam grávidas, não construíram a maternidade emocionalmente, né? Os estudos internacionais mostram isso, tanto no caso de crianças recém-nascidas, que é como se considera infanticídio no Brasil, né? E a princípio vai a júri, quanto no caso de crianças maiores, porque em outros países também, né, se considera infanticídio matar crianças mais velhas. Mas a outra coisa que me chamou a atenção, não sei, queria te perguntar sobre isso, e que ela concluiu, é que a margem de arbitrariedade na sentença se torna muito maior justamente por se desprezar estudos mais sérios que mostram padrões de comportamento, quer dizer, fica à mercê de cada de cada corpo de jurados, cada conselho de sentença, cada juiz que aplica uma pena, arbitrar sobre o caso, porque não se leva em conta os padrões internacionais, inclusive computados em estudos, né? No caso das mulheres tidas como infanticidas, a maior parte delas são mulheres pobres que foram abandonadas pelo companheiro ou nem tinham companheiro, tiveram uma relação casual e não construíram a maternidade, né? Quer dizer, também se tratam de casos em que não se pode nem falar que é uma mãe matando o filho, né? Não havia essa relação afetiva construída. Queria te ouvir sobre essa questão da maior margem de arbitrariedade, justamente por se desprezar outra área científica que daria um certo padrão para sentenças, né? Queria até ouvir o Rodrigo também, mas o que você acha disso? Você vê uma relação? Muito, muito. Mas antes de te responder, eu queria saber o nome mesmo da professora, que eu quero pesquisar essa tese. Está no chat, Murilo. Depois acho que você pode dar um copy aqui. Tá. Eu estou sendo bastante coruja, porque eu orientei a Bruna Angotti no mestrado e no doutorado. Ela é brilhante, é professora do Mackenzie, aqui em São Paulo. Está disponível nesse link que eu pus aqui para você baixar. A Ana Pastor e Murilo, ela está sempre participando das nossas reuniões, é sempre uma honra, porque ela é professora da USP de antropologia e tem um dos melhores livros sobre júri e antropologia, que é um clássico, que eu usei desde a minha graduação, melhor não falar quantos anos, mas muitos anos, né? Então, ela está sempre participando aqui, fazendo interseções bem interessantes. Professora, que honra. Obrigada, Rodrigo. Que honra e que audácia minha tentar te responder, né? Mas, sem dúvida nenhuma, eu te diria assim, o que mais nos angustia em termos de discricionariedade por parte do magistrado é o momento da dosimetria da pena, né? É onde ele tem a maior campo de atuação, especialmente na pena base. E aí, de fato, eu vou talvez ser repetitivo no que eu vou falar, né? Nós, operadores do direito, a gente é muito autossuficiente. A gente acredita que a gente tem a resposta para tudo dentro do direito. E se a gente parar para pensar, especialmente na nossa pena base, na forma como ela é construída no nosso Código Penal, ela traz lá uma série de conceitos que não são conceitos jurídicos. Então, ali o magistrado tem a possibilidade para falar da personalidade do réu. Veja, a personalidade ela não pode ser respondida por nós. Se nós não tivermos um laudo bem feito, cuidadoso, quando eu digo bem feito, cuidadoso, não é uma entrevista que eventualmente se faz de meia hora ou de 15 minutos com o sujeito preso, que é levado à presença de uma psicóloga sem saber o que ele está fazendo ali, né? Então, por conta disso, o magistrado não poderia jamais fazer uso dessa circunstância judicial. Conduta social. Como é que se faz análise da conduta social
num processo criminal, perguntando para o réu se ele é casado, se não é, se tem filho, se paga pensão, se não paga. Meu Deus, isso é muito superficial. Isso é muito superficial. Sem falar das circunstâncias, né? A mais nobre delas, que é a culpabilidade, o grau de culpabilidade. Então, quando a gente fala de grau de culpabilidade, ao meu ver, a gente tem que falar do quão reprovável é aquele fato dentro da história que o precedeu. Né? E aí, se a gente não investiga, se o processo não traz isso à tona, a gente fica na mão do magistrado. Realmente a gente fica na mão do magistrado. E aí a gente vai ter o ápice da discricionariedade, que, ao meu ver, é a dosimetria da pena. E é por isso, e não é por outro motivo, que logo no início eu disse, os casos de parricídio a gente tem sempre a pena próxima do máximo. Sempre próximo do máximo legal. É 28, 29, 30. 28, 29, 30. Está sempre perto. Dá a impressão que começa no máximo e baixa um pouquinho se tiver uma confissão, se tiver... Né? Mas ela vai estar sempre perto do máximo. Porque sempre vai se olhar com o maior rigor possível. Então, a Giovana lembrou ali do caso Richthofen, na hora eu lembrei do trecho do acórdão que cita a Bíblia. Né? Quer dizer, veja onde o relator do caso foi buscar inspiração para dizer o quão reprovável era aquele caso. Mas, na verdade, a gente está ali transpondo tão somente aquilo que nós esperávamos de uma relação de pai e filho e pai. Né? Vamos lembrar que quando a gente fala de uma relação de pai e filho e pai, é uma relação dialética, ela não é unilateral. Né? Então, a gente revela no processo, e o magistrado revela na sentença, na hora de fixar a pena, aquilo que ele esperava da relação, e não a relação que existia, de fato. É a forma como eu identifico, assim. E aí... Você me fez lembrar, desculpa, só para dialogar, no caso da Bruna, ela, inclusive, atestou que a expressão estado puerperal, que é usada no caso do infanticídio, ela sequer é uma expressão que encontra respaldo médico, clínico. Não existe na medicina uma definição de estado puerperal. E isso é manuseado superficialmente, né, por profissionais do direito, como se houvesse uma verdade ali em algo que nem a medicina chegou a um consenso. Quer dizer, é muito grave, né, esse tipo de falta de diálogo e de precisão conceitual, quando disso depende a pena que vai ser aplicada, né? Veja, eu confesso, eu não sabia da inexistência desse conceito no campo da medicina. Né? Eu sabia que era praticamente impossível atestá-lo, porque é algo que nós, operadores do direito, definimos como algo muito momentâneo, muito, né, que pode durar horas, dias, é isso que a gente se depara na doutrina. Né? Mas eu desconhecia isso. Veja a importância do que a gente está fazendo hoje aqui. Né? Pois é, a doutrina criou a expressão estado puerperal, como se fosse médica e não é. Eu também não sabia dessa situação aí, e vou ler essa tese que você orientou, da Bruna, que agora me despertou aqui também a curiosidade relacionada a isso. Porque a gente sempre acreditou que era alguma coisa que vinha da medicina. Né? Tá na medicina legal, tá nos nossos livros de faculdade aqui, né? Se eu pegar aqui o Bittencourt, que está aqui do meu lado, vai estar escrito nele ali, né? No Busato está aqui, vai estar escrito, mas interessante, bom saber. Acho que a gente vai ter que analisar isso melhor, né, Murilo? A gente que dá aula aí, às vezes a gente acaba falando alguma coisa sem saber ao fundo o que tem. Com certeza. André, fica à vontade. Eu estou me lembrando aqui, boa noite a todos, professor Murilo, doutor Murilo, obrigada, Rodrigo. Essa discussão da presunção do direito, e você falou da presunção do julgador, né, especificamente manejando categorias absolutamente vagas e abstratas do artigo 59 para a dosimetria da pena. Né? Eu não sou da área penal, mas fiquei pensando aqui no caso específico aqui indagado pela Giovana, que está na imprensa também, da Suzane, esse célebre caso, né?
É muito comum a gente ver nas matérias de jornal, né, uma espécie de argumento da promotoria ou do Ministério Público, de seus, enfim, representantes, dizendo, isso aí estão querendo, né, desviar o caso e etc. Então, também fiquei curiosa por saber a sua opinião, doutor Murilo, sobre se a gente não precisa estender as nossas pesquisas a essa, enfim, crítica ou, enfim, observação um pouco mais distante sobre o papel do Ministério Público, enfim, também tão presunçoso, né, de descarte, enfim, de outras narrativas, e porque, afinal, né, em muitos casos, nesse que o senhor narra de Pernambuco, parece ter sido bastante interessante a posição do Ministério Público, não é? Que requereu a absolvição, né, da Severina. Mas outros casos são muito díspares desse, né? Então, assim, aquilo que se reflete sobre o poder do julgador, ou, enfim, também talvez possa ser estendido as nossas pesquisas a esse poder exercido pelos órgãos, né, acusadores, enfim, pelo Ministério Público especificamente. Obrigada pela oportunidade, parabéns pela palestra. Imagina. Olha, André, eu acho que essa tua observação ela é, né, inconteste, assim, né? Então, talvez principal ponto de partida fosse o órgão acusador, né? Porque ele é o que maneja e que coloca em curso toda a ação penal, e aí dá o start para isso, para esse trem desencarrilhado sem freio, né? Que é tão difícil depois de segurar. Mas eu quero aqui fazer uma meia-culpa também para o meu campo de atuação, eu que sou advogado. Eu acho que todos nós precisamos estar imbuídos desse pensamento. E aí a importância disso que a gente está fazendo agora aqui, que é debater puramente academicamente, um tema como o parricídio, como o infanticídio, são temas que precisam ser observados sob o ponto de vista da ciência, né? E o direito penal como um todo, porque não tem como nós falarmos, por exemplo, em violência doméstica, né? Que talvez seja a gênese do parricídio, né? Sem observar as contribuições que as outras ciências nos trazem, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu não vou titubear em dizer que acho que seria absolutamente necessário que o órgão acusador também observasse dessa maneira. E veja, nesse caso do Pernambuco, em que pese o Ministério Público tenha pedido absolvição em plenário, Severina ficou presa por mais de um ano e um mês. Ela chegou a ficar presa preventivamente, né? E o processo chegou ao júri, né? O processo passou por um julgamento de desaforamento, porque o Ministério Público da comarca dela disse: olha, aqui a comunidade está contaminada pela história de uma vítima de violência, né? A gente precisa levar isso para a capital. Então, como foi feroz a acusação sobre ela por longos 11 anos, até se chegar aquele momento em que aí um promotor, veja, é até difícil a gente falar o Ministério Público, né? Foi um promotor, dentre tantos que passaram pelo caso, que não teve condições de pedir a condenação dela perante o Conselho de Sentença, né? Mas acho que a gente precisa fazer a nossa meia-culpa, assim. A gente precisa, todos nós que nos sentimos atores da cena, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa questionar isso, a gente precisa trazer os outros atores para a cena. Não sei porquê, né? De vez em quando acontece isso assim na nossa vida profissional. Parece que determinados casos acabam se concentrando na nossa vida em determinado momento. Nos últimos anos eu tenho atuado muito com casos de abuso sexual envolvendo pais e filhos, sob todas as óticas, casos que a gente percebe que ocorrem, casos que a gente percebe que não ocorrem, falsas denúncias, alienação parental sendo trazida para o âmbito do direito penal. E veja, cada vez eu estou mais convicto disso, nós, operadores do direito, somos passageiros de um trem desencarrilhado se a gente não tiver apoio das outras ciências.
A gente não tem como tratar um caso de abuso sexual infantil sem ter um apoio de um psicólogo forense do nosso lado, para revelar se aquilo ocorreu, se não ocorreu, se a denúncia tem foco de ser verdadeira, se não tem, se o relato do infante é coerente, não é. Nós, do Operadores do Direito, nós somos passageiros. Eu me sinto um piloto de Fórmula 1 quando fura o pneu, né? Ele vira passageiro, ele vai dar com a cara no muro. Então, se a gente não tiver esse apoio, e a gente precisa reconhecer isso, 99% dos casos que a gente vê chegam ao julgamento e são julgados sem nenhum tipo de apoio especializado. Você tem o profissional da vara, vinculado à vara, que vai atuar, vai ajudar na escuta especializada e só. Então, acho que é isso, André. Verdade, Murilo. Agora nós temos ali as 3 perguntas, 3 pessoas que levantaram a mão. Vou por ordem de quem levantou a mão: Daniele, depois Tayana e o Ipirangi. Daniele, por favor. Boa noite, professor. Sobre essa questão da falta de análise psicológica em conjunto, quem sabe com o Ministério Público, quem sabe com o advogado, nos casos que o professor acompanhou, agora nós temos uma nova condição de crime, uma nova caracterização de crime, que é o abuso psicológico, né? E segundo um último levantamento que nós fizemos aqui no Paraná, 2 varas têm o psicólogo para fazer essa análise de todos os casos. Então, mesmo que tenha um psicólogo na vara, ele não vai ter condições de atender para fazer a classificação correta e dizer que houve realmente um abuso psicológico ali naquele caso em questão. Em algum dos casos que o professor atuou, teve laudo psicológico e ele foi descartado, ou não teve, nem teve um laudo psicológico? Essa pessoa foi julgada pela expectativa que tinham de uma atitude que ela deveria ter, de mãe ou de filho, de um padrão pré-concebido do jogador. Não sei se ficou clara a minha pergunta. Claro. Daniele, eu tenho 2 casos pesquisados que ocorreram lá em Ponta Grossa, e não por coincidência, né? Então, percorreram pela mão, aí, como a Andréa bem salientou, a importância do Ministério Público estar comprometida com essa análise. A promotora de justiça, então, que tem formação em psicologia forense, é mestre em psicologia forense, ela realizou uma investigação profunda e designou uma equipe para fazer o estudo desses adolescentes, né? Eram casos de atos infracionais, porque os jovens lá, no caso um garoto e no outro caso uma garota, eram adolescentes ainda. E aí a gente percebe como a exceção foi bem tratada, como nós tivemos resultados diferentes para esse caso, para esses 2 casos, né? Jovens que foram efetivamente trabalhados num sentido de assimilarem o que ocorreu nas suas vidas e desenvolverem efetivamente tarefas e medidas socioeducativas apropriadas para que fosse possível uma reinserção social, até porque essa reinserção social ela é necessária sob o ponto de vista que não basta também você absolver um jovem desse. Porque se você absolver, esse jovem não vai encontrar mais espaço na escola, não vai encontrar espaço na vizinhança, não vai encontrar espaço na própria família, né? Porque ninguém vai compreender esse fato na história dele. Então, um desses casos, eu tive a oportunidade, inclusive, de conversar com um psicólogo que acompanhou a garota depois aqui em Curitiba. A garota veio para Curitiba ser tratada aqui, né? Ela ficou internada e houve todo um processo para recolocação dela na sociedade, cuidadoso, buscar um trabalho, e a menina voou depois disso. Então, daí a importância da gente ter um apoio. Difícil, né, quando você retrata isso, né? Como é que a gente vai ter a estrutura para isso? E aí entra, mais uma vez, estou sendo repetitivo aqui, a importância de todos os atores estarem preparados para isso, né? Então, se o Poder Judiciário tem pouca estrutura, mas se ele unir a essa pouca estrutura, a pouca estrutura que tem o Ministério Público, que não é tão pouca assim, né?
e nós, advogados, também estivermos imbuídos nesse sentido, né? Quer dizer, então, enquanto advogados de uma mãe que diz, minha filha foi vítima de abuso sexual, se nós não pegarmos essa mãe e dissermos, olha, tudo bem, mas a gente precisa, para dar início, para dar o pontapé inicial no processo, eu preciso de um psicólogo forense que entenda o que ocorreu, como tratar, como lidar, né? Então, nós temos um papel também para fazer em relação a isso, sabe? E aí, olha, agora eu fiquei com medo, olhei de rabo de olho aqui, viu, professora Ana? Olhei de rabo de olho para a professora Tayana e fiquei com medo de citar o Estatuto da Criança e Adolescente, porque eu sei que ela é uma expert no assunto, né? Mas o cuidado com as nossas crianças, né, professora Tayana, não é só do Estado, né? É da família e da sociedade, não é isso que prevê lá a Constituição Federal? Então, a gente tem que assumir esse papel, né? Nós somos cuidadores dos outros também, nós somos pertencentes à sociedade. A gente não pode olhar só pela janela do nosso carro tudo que está acontecendo em volta da gente, né? A gente pode participar de uma maneira mais ativa disso tudo. Legal. Obrigado, Murilo. Tayana, aproveita que você já foi citada aí e fique à vontade. Então, primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, professor Murilo. Foi excelente ouvir hoje sobre o parricídio. Eu acho que é uma forma, o grupo ele sempre está acrescentando mesmo, a forma da gente elucidar de uma maneira multidisciplinar, né? Que o direito, como você fala mesmo, bem falou, e como eu sempre repito, né? Hoje em dia, nós, atuantes do direito, não podemos ser egoístas e achar que o direito por si só dá conta das coisas, porque está longe de dar conta. Principalmente nós que atuamos na área criminal, vemos cada vez mais essa defasagem. Mas eu queria aproveitar o gancho e falar realmente, como você citou, do caráter que nós vemos aí na dosimetria da pena, que não está afastado nem um pouco da condição, do respeito pela condição peculiar do desenvolvimento da criança e do adolescente, e como é fundamental nós atuantes na área do direito, eu acho que o tema do parricídio vem muito a remeter a essa área da infância, né, porque são fatores experimentados principalmente na infância, na primeira infância e aí pela adolescência, o olhar crítico e o olhar do advogado, aqui em si falando do advogado, que tem que trazer à tona o conhecimento também de certos fatores, né? Uma vez eu até comentei um caso particular meu com o professor Tiago Gagliano, e ele falou, Tayana, infelizmente nós estamos aqui construindo tijolinho por tijolinho, porque nós gostaríamos também que o juiz tivesse essa perspectiva multidisciplinar, né? Então, como advogado ali, nós eventualmente temos que realmente trazer esse contexto e insistir nessas teses e apresentar. Como o professor bem falou, não tem como fazer um caso de abuso sexual infantil sem ter um psicólogo forense, não tem como dissociar essa parceria, né? E acho que é o papel nosso da defesa ou ali de assistência, enfim, trabalhar com isso. Mas eu queria só salientar da importância do Estatuto da Criança e Adolescente e que, por vezes, e na maioria dos casos, eu vejo que nós falhamos, e aqui faço a minha culpa também, né, de não fazer prevalecer lá nos direitos fundamentais da criança e adolescente, que isso vai reverter na consequência aí, que inclusive nós vemos, eu estudo alguns casos de parricídio também, já conversei com a professora Paula sobre isso, e nós vemos essas consequências. Mas uma dúvida que eu vou colocar aqui no final é que se, uma vez eu conversei até com a professora Paula, eu queria ver se eu não estou incorrendo em erro, que aquele agente que pratica o parricídio, se é do seu conhecimento, ele não costuma reiterar na prática de homicídio e na prática desses crimes graves. Era essa a minha observação e pergunta. Obrigada. Bem importante, Tayana, bem importante. Bom, em relação à primeira parte da tua fala, né, só te pergunto onde é que eu assino, né? É exatamente isso. A gente precisa aceitar essa responsabilidade, né? Então nós que somos advogados, a gente tem que ter essa noção. Falo aqui olhando para o Luiz agora, aqui, que foi meu aluno aqui, então responsabilidade nossa aí, Luiz, né? De entender que a nossa luta não é por absolver ou condenar, a nossa luta vai além disso, assim, a gente precisa
A gente precisa deixar alguma coisa além do processo, além da sentença, né? Então, não nos custa fazer isso, entende? Não nos custa e nos traz muito retorno. Então, a gente tem que ter essa noção. Mas sim, esse dado é um dado importante que você traz, que é também corroborado. Os estudos que foi feito pela professora Paula Gomide aqui é corroborado pelos estudos de fora do país. Inclusive, eu escrevi uma ocasião um capítulo com a professora Paula num livro de introdução à psicologia forense que falava justamente sobre o título é esse: parricídio, um crime único, né? Porque via de regra o parricida não vai cometer outros crimes, não vai. Crimes violentos, dificilmente ele vai cometer outros crimes. Ele pode praticar outros atos tidos como comportamentos antissociais e que eventualmente podem ser criminosos, né? Como, por exemplo, uso de droga, né? Que está totalmente atrelado àquela formação lá do indivíduo lá de trás. Enfim, o uso de droga, o uso abusivo de drogas, muitas vezes está vinculado com isso tudo. Mas crime violento, dificilmente ele vai cometer outro. Então, via de regra, o parricídio é um crime único na história. E aí veja que é interessante, né? Normalmente, o parricida é descrito como psicopata, porque ele não demonstra arrependimento, né? Ele demonstra frieza. Ele não chorou porque matou o pai. Não chorou, o cara está se sentindo aliviado. Não chora mesmo. Mas contou em detalhes, conta em detalhes. Né? Matou com muitos golpes, mas isso não é falta de emoção, pelo contrário, às vezes é um excesso dela. Né? Então, mas esse é um dado bem interessante quando a gente olha sob o ponto de vista da função da pena, uma delas que é o caráter preventivo, né? Se eu observar, então, que eu estou diante de um criminoso que dificilmente voltará a delinquir, o caráter preventivo se esvai aí, ao menos na prevenção especial, né? Trabalharia tão somente com a ideia da prevenção geral. Bem apontado. Obrigado, Tayana. Obrigado, Murilo. O Ipirangi. Boa noite a todos e a todas. Professor Rodrigo, obrigado por essa oportunidade de estender o convite aos alunos do mestrado. Uma honra muito grande, professor Murilo, poder participar da sua excelente palestra. Obrigado. Professor, qual é o perfil do pai e da mãe vítimas de parricídio? Tem um perfil? Tem uma questão básica além daquela que a gente imagina? O senhor chegou a trabalhar esse aspecto? O que o senhor poderia adiantar sobre isso? Uhum. Obrigado pela pergunta, Ipirangi. Essa é uma questão interessante, porque aí a gente pode falar da intergeracionalidade da violência, né? No campo familiar, né? Então, via de regra, a violência familiar ela sofre desse ciclo que vai sendo transmitido de geração em geração, né? O que a gente sabe, o que a gente sabe, que, e eu volto a dizer, eu me limitei a tentar trazer para o direito aqueles estudos que a psicologia faz. Então, o que a psicologia nos apresenta é que são indivíduos que, nessa relação com os filhos parricidas, foram indivíduos... eu vou usar um termo aqui que a professora Paula vai me matar se usar, mas foram indivíduos perversos, né? Usando um termo que é mais da psicanálise, não tanto da psicologia comportamental da professora Paula. Mas indivíduos perversos no sentido de indivíduos que impuseram ao longo da vida para os seus filhos relações extremamente abusivas. Mas, também sob o prisma da psicologia comportamental, para que eles tenham vindo a representar isso nos seus filhos, é porque provavelmente eles são fruto também de relações abusivas anteriormente. Então, acabam por reproduzir. Esse é o ciclo da violência intrafamiliar. O exercício do poder, né? O indivíduo alcança na relação paterna o poder que ele tanto sofreu, né, por não exercer com os seus pais anteriormente. Então, quando ele ascende ao poder, ele não sabe o que fazer com isso. Ele repete o padrão que é o
o repertório por ele nada mais é do que isso, né? O repertório por ele adquirido ao longo da vida, né? Então, eu na condição de pai, agora o que é que eu tenho que fazer? Tenho que reproduzir esse padrão, reproduzir esse comportamento. Esse é o repertório que eu tenho, né? E aí acaba por desenvolver o relacionamento com o filho. Mas, assim, sendo muito honesto contigo, o campo de pesquisa que eu realizei, ele estava focado nessa relação desse pai, o perfil do pai com esse filho, e não aquilo que o antecedeu, né? O que, diga-se de passagem, aí, ó, abre um belo campo de pesquisa para quem ainda está no mestrado aí desenvolver, né? Verdade. Obrigado pela resposta, Murilo. E, pessoal, já, como eu falei, né? A gente faz uma apresentação, começa a discutir, a gente sempre se programa para cerca de 1 hora, já foi 1h30 aqui, né? A gente continuou. Então, assim, queria agradecer o professor Murilo. Voltaremos a conversar, né? Hoje em dia eu estou num caso em que a gente acabou descobrindo que tem muito, né, de abuso por trás da morte, que estão sendo acusados filhos, netos, esposa, confusão toda, e que é uma situação bem delicada. E depois eu quero trocar uma ideia também com você, né? Tem mais alguém que levantou a mão? Ele até abaixou agora, o Elton ali. Elton, desculpa, eu já ia finalizar aqui, eu ia agradecer, Elton, não vi que você estava como levantado. Sem problema. Primeiro, agradecer ao professor Murilo, que somou conhecimentos inestimáveis para nós, mas eu vi que o senhor estudou vários casos, e eu queria saber desses casos, quantos dele, se o senhor tem como mensurar ou não, houve uma negligência dos advogados em tentar ir para essa linha do parricídio mesmo, desse abuso ou violência que o autor cometeu. E também que precedentes jurisprudenciais vai ter do caso Richthofen, que vai ter agora esse filme, e também desse caso de Pernambuco, para que casos futuros possam utilizar deles. Elton, então vou pela parte final aí, né? Pernambuco a gente não teve precedente porque houve absolvição, né, com o consentimento do Ministério Público em primeira instância, então não houve recurso, o tribunal não precisou enfrentar o caso. No caso de São Paulo, esse sim a gente tem o caso Richthofen, né? A gente tem aí os recursos chegaram ao Supremo Tribunal Federal, especialmente para discutir questão de pena, enfim. E eu vou te dizer que são bem interessantes de serem observados os acórdãos do caso Richthofen, justamente por demonstrar a demonização do ato sem a identificação dos atores, né? Então, sem a identificação, no que eu digo, sem a investigação profunda dos atores, né? Senão aquela pré-concebida já, como a Andréia citou, no momento em que a coisa acontece, no momento em que a primeira notícia é solta, se cria já a imagem do criminoso e aquilo não se desfaz até o final. Eu vou lhe dizer, Elton, que dos casos que eu analisei, o caso Severina foi o único em que essa questão efetivamente foi discutida. O único em que esse precedente, quando eu digo do precedente psicológico, estou dizendo daquela motivação lá atrás que levou aquele gatilho, não foi efetivamente levado em consideração. Nós temos outros casos, e aí não são poucos, né? Como eu falei, aí giram, né, em torno de 20%, até um pouco mais, em que nós temos doença mental mesmo, né? E aí a doença mental, ela, via de regra, ela aparece, né? São feitos incidentes de sanidade mental e daí ela de fato emerge. Mas nos demais casos eu não encontrei. Então veja, quando você pega casos em que você aponta lá, matou o pai para ficar com a herança, né? Veja, pode ser a herança pode ser
algo levado em consideração pelo parricida? Pode. Não vou dizer que isso não... Agora, por que é que ele levou em consideração a herança? Porque ele não desenvolveu os laços afetivos, né? Então, a construção do motivo está um passo atrás ainda, né? Então, é essa busca pelo real motivo que eu digo que a gente precisa realmente realizar nos casos concretos, tá? Então, no caso do Richthofen, vale a pena pesquisar, né? O processo foi público, então o acórdão está disponível aí pelo site do Tribunal de Justiça. Eu devo, até se eu fizer uma busca aqui, eu devo encontrar ele guardado em algum lugar aqui, na minha máquina, que eu devo ter ele guardado em algum lugar. Mas ele é bem fácil de ser encontrado e vale a pena ser lido, porque a gente encontra aquilo que eu disse, né? A forma como o julgador coloca no julgado a sua expectativa sobre o caso, e não o caso em si. Perfeito. Legal, Murilo. Pessoal, então eu gostaria, pelo que eu tinha combinado do horário, que a gente já passou um pouco, eu gostaria de agradecer principalmente o professor Murilo Pereira Jorge por ter participado dessa reunião do Neuroló com a gente. Foi uma satisfação poder te ouvir, como os colegas já falaram aí, os ensinamentos, as ideias, com certeza são de grande valia, inclusive para a parte prática e também para a parte acadêmica. Então, professor, muito obrigado. Você está convidado, inclusive, a fazer parte do nosso grupo. Quando você quiser, posso te adicionar lá se você tiver interesse, porque todo mês a gente faz uma reunião. Então, muito obrigado mesmo pela sua participação, Murilo. Foi um prazer, viu? Acho que todo mundo aqui gostou bastante. Rodrigo, eu que agradeço, quero muito, sim, pode me incluir aí. A Luiz está mostrando ali o livro ali, para o pessoal que está na Tuiuti, esse livro está aberto pela Biblioteca Virtual da Juruá, né? Então o pessoal que é da Tuiuti vai ter acesso a ele, inclusive, sem nenhum tipo de custo aí. Mas eu agradeço muito, Rodrigo, agradeço muito o convite, que delícia de momento aqui, quanto aprendizado, e quero fazer parte desse grupo, faço questão, por favor, me avise, quero participar sim. Valeu, obrigado a todo mundo, valeu. Nós que agradecemos e agradeço a participação de todas e de todos. Giovana, tem mais alguma coisa que a gente precise informar? Na próxima reunião a gente já tem data, né? Inclusive, mas a gente manda lá no grupo certinho. Isso, a gente manda no grupo certinho, na segunda quinzena do mês que vem. Para ser adicionado no grupo do WhatsApp, também participar formalmente aqui do nosso grupo de pesquisa, é só fazer o cadastro no nosso site, neurolaw.com.br, que eu mando o link para vocês. Fica difícil para mim ir adicionando número por número, porque daí eu perco a dimensão de quem faz parte do grupo, de quem não faz. Assim, tem todo um cadastro, eu consigo ver certinho os dados de vocês. Se puderem fazer, o Luiz mandou aí o site no chat, se puderem fazer a inscrição por lá, vocês já ficam cientes das nossas próximas reuniões. Os vídeos das reuniões também são divulgados por lá, é bem interessante. Então, na segunda quinzena de outubro, a gente volta a se reunir. Professor Murilo, muito obrigada pela aula, foi maravilhoso. Eu que agradeço, obrigado, coração. Obrigado, pessoal. Tenha uma boa semana. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau, Obrigado, tchau. professor. Abraços. Tchau, Abraço. tchau.